tarde, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou a Cristina Amaral, diretora do Centro de Altos Estudos da PGFN, e hoje vou ter a alegria de fazer a primeira roda de conversa do Tributos a Elas pela plataforma do PGFN Connect. Mas antes de chamar as colegas que vão conduzir essa roda de conversa com a gente, eu só gostaria de lembrar que amanhã temos palestras com o Dr. Alexandre Prates, falando sobre como manter o comprometimento durante a crise. Só que com uma novidade, teremos a honra de ter a doutora Catarine Nonato, procuradora regional da 3ª Região, como a nossa mediadora. Não percam, vai ser muito interessante, pontualmente de 10 a meio-dia. Agora, eu vou chamar para conversar com a gente a doutora Sara Mendes Carcará, procuradora da Fazenda Nacional desde 2016, atuando na divisão de jurimetria e inovação da CRJ. Junto com ela, a doutora Núbia Castilho, que é procuradora da Fazenda Nacional desde 2007 e agora atua na coordenação geral de assuntos tributários da PGFN. Também a doutora Irta Rani, procuradora da Fazenda Nacional desde 2009, e atualmente na CAED. Gente, sejam bem recebidas, sejam bem-vindas, vamos começar a nossa primeira roda de conversa. Boa tarde, meu nome é Núbia. É um prazer estar aqui com vocês nesta primeira roda de conversas do Tributos a Elas. Na tela de vocês aparece a logo do Tributos a Elas, que também aparece no nosso Instagram, cujo endereço é @tributosaelas. Gostaria de agradecer imensamente o apoio da doutora Ieda, da doutora Cristina Amaral e de toda a equipe de produção, que trabalharam com tanto esmero para que estivéssemos aqui. A Dábila, a Jaqueline, o João, o Adriano e a Andréia. Também não poderia deixar de agradecer, com um coração muito fervoroso, as nossas colegas, amigas do Tributos a Elas, a doutora Lana, a doutora Renata, a doutora Adriana, a doutora Maíra e a doutora Ieda. Esperamos que vocês gostem dessa nossa primeira roda de conversas. Quero aproveitar para fazer propaganda, além do Instagram, né? O endereço é @tributosaelas, também do nosso e-mail institucional. Agradecer a doutora Ieda, ao DGC, toda a equipe do DGC que possibilitou a criação desse e-mail institucional. O endereço é tributosaelas@pgfn.gov.br. Ao longo dos próximos dias, nós estaremos nos comunicando com vocês através desse meio institucional e estaremos com muitas novidades aí pela frente, inclusive um grupo de pesquisas muito interessante que a gente está formando com a professora Tatiane Piscitelli. Bom, temos vários assuntos para conversar hoje, carga mental, trouxemos números também da participação das mulheres nos 3 poderes da República e convidamos vocês para ficarem conosco até o final desse evento. Muito obrigada e até daqui a pouco. Boa tarde, eu sou Sara. A Cristina já me apresentou, a Núbia já falou um pouco sobre o Tributos a Elas. Então, eu quero dizer que é um prazer conversar com vocês, junto com as minhas amigas, Herta, Núbia, e agradecer a Lana, a Renata, que fazem Tributos a Elas junto com a gente, Adriana, Maíra, Ieda, agradeço também a Cristina, do Centro de Altos Estudos, e toda a equipe, Dábila, Jaqueline, João, Adriano, Andréia, que ajudaram a gente, que treinaram a gente direitinho na parte técnica. E espero que vocês gostem dos pontos que a gente vai trazer e que participem do debate. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Herta. Mais uma vez também, junto com as minhas amigas, agradeço ao pessoal da produção. Agradeço à doutora Cristina, que sempre está
tão solícita em relação às nossas demandas para apresentar debates e conversas com vocês aqui pela plataforma, as nossas colegas do Tributos a Elas, nossas amigas e componentes também da nossa equipe, como as meninas já falaram, a Renata, a Lana, a doutora Ieda, a doutora Adriana, a doutora Maíra. É fabuloso trabalhar em conjunto com essas que também são amigas nossas. E a gente espera que o debate seja sempre rico. Como a Núbia falou, a gente queria trazer para vocês alguns pontos que a gente acha relevantes e interessantes. Então, fiquem até o final, se puderem. Se não puderem, voltem para assistir depois, que eu acho que vai ficar gravado. Mas não percam, porque todos os pontos que a gente quer tratar com vocês, a gente considera que tem alguma relevância para reflexão. O primeiro deles que a gente queria tratar era um que nessa época de pandemia e de quarentena, está mais forte, com mais vigor do que os outros, que é a questão da carga mental. Essa preocupação que a gente tem de estar em casa e misturou tudo. Então, o espaço do trabalho foi para casa, o espaço da casa ficou misturado com o espaço do trabalho, as crianças ficaram sem aula, a gente ficou atordoado, então gerou uma confusão muito grande. E a gente começou a estudar um pouquinho sobre esse assunto da carga mental, e a gente viu que, na verdade, ele é um ponto que remonta um pouquinho assim o início das discussões entre igualdade entre homens e mulheres. Por exemplo, o autor americano Thomas Lacker, ele fala em seu livro Inventando Sexo, Corpo e Gênero, dos gregos a Freud, que na história da humanidade, na época da Revolução Industrial e na época que o capitalismo vigorou com mais força, entre 1760 e 1840, foi o momento em que se precisou construir uma divisão de sexos mais forte. Se focou nessa divisão dos sexos e nessa diferença entre homens e mulheres, porque naquele período o capitalismo trouxe uma espécie de mobilidade social, mas que essa mobilidade social não seria para todos. Ela seria apenas, nas palavras da Angela Davis, para os homens brancos. Não seria uma mobilidade social que seria trazida para negros, por exemplo, no Brasil ainda tinha muitos escravos, a gente estava na época da escravidão, nem para mulheres, muito menos para as mulheres negras. Então, essa possibilidade, antigamente, quando a pessoa nascia numa família, ela já sabia qual era o ofício que ela ia ter. Se ela nascesse, ela ia seguir aquela profissão dos pais e das mães. Por exemplo, se você observar os nomes da Europa, os nomes da Alemanha, os nomes germânicos, geralmente eles são do tipo do ofício da pessoa. O nome Schumacher, por exemplo, significa sapateiro. O Bastian Schweinsteiger, que é aquele jogador de futebol também, ele tem um nome que significa pessoa responsável por retalhar os porcos. Então, os nomes eram muito a partir do ofício. Com o capitalismo, essa possibilidade de mobilidade social, as pessoas conseguiram começar a sonhar, mas o sonho não era para todos, era só para alguns. Houve essa tentativa de liberar os escravos, porque a Inglaterra precisava de mais gente, mercado consumidor, e aos poucos houve essa mobilidade. E nesse momento, algumas autoras, como a Maria Rita, uma autora paulista, em seu livro Deslocamentos do Feminismo, ela fala isso, que houve essa criação da possibilidade de mobilidade, só que como a mulher não poderia estar inserida nessa mobilidade, precisou se criar um padrão do feminino, que é aquele padrão de feminino que estaria vinculado ao lar. Naquele momento, a mulher passaria a estar casada, um casamento não entre a mulher e entre o homem, mas entre a mulher e o lar, porque não haveria espaço para ela atingir outros locais. E até hoje, essa ideia permanece, que é o que a psicóloga Valesca Zanello, que a gente até convida vocês a assistirem a palestra dela, que vai ser no dia 5 de junho, ela fala que daquele momento em diante começou a se construir um padrão de mulher e de homem, que foi o padrão que foi ficando. E os livros, as revistas, os jornais, as histórias infantis, todos esses nos levam a crer que há um papel a ser desempenhado por mulheres e por homens por conta dessa construção que veio lá no século XVIII, que muitos atribuem, muitos autores. A Chimamanda, que é uma pesquisadora da Nigéria, ela fala em uma palestra dela que esse problema dos padrões, do que se espera do homem e mulher é tão forte que se você tem numa família, ela dá o seguinte exemplo, você tem numa família um pai e uma mãe e duas crianças, um menino e uma menina na mesma faixa etária mais ou menos, e o menino diz, eu tô com fome, a mãe vira e fala,
para a menina, vai lá e faz um macarrão para o teu irmão. Então, assim, por que que a menina que tem que fazer para o macarrão para o irmão? Por que que não é o irmão que vai ter que fazer o macarrão? E quem inventou esse padrão de que a mulher que tem que cozinhar para o homem? São dois irmãos igualmente saudáveis. Então, esses padrões vão surgindo, vão sendo repetidos, isso e vai gerando alguns tipos de estereótipos que vão vigorando até hoje. Há também a questão do trabalho, outro conceito importante, tudo isso para a gente compreender o aspecto assim, da carga mental, e muitos estudiosos falam disso, da interpretação de o que significa trabalho. Trabalho é tudo aquilo que você faz para mudar de forma consciente o ambiente e muitas vezes si próprio. Então, o trabalho assalariado é uma categoria desses tipos de trabalho. Então, o trabalho que a gente faz dentro de casa, trabalho doméstico, de cuidar das crianças, de cuidar das tarefas de casa, também é um tipo de trabalho, só que às vezes invisibilizado, silenciado, e a gente não remunera esse tipo de trabalho. Daí, toda essa concepção de que a mulher é responsável pelo trabalho, que muitos chamam de trabalho reprodutivo, que é o trabalho de gerar as crianças e de cuidar delas em casa, e o homem seria o responsável pelo trabalho produtivo, o trabalho de ir para a praça e exercer seu trabalho e gerar a produção e o futuro. Tudo isso também, os estudiosos, historiadores vão remontando ali para o passado, para dizer que é uma construção histórica que foi se mantendo ao longo dos anos, e as pessoas continuaram com essas crenças e essas ideias no imaginário, essa certeza de que haveria uma divisão sexual do trabalho. Então, as mulheres seriam naturalmente dirigidas para aquele tipo de trabalho, os homens seriam naturalmente dirigidos para aquele tipo de trabalho, quando não necessariamente há. E esse trabalho, que é o trabalho de casa, o não assalariado, ou com baixa remuneração, quando se terceiriza o trabalho para uma ajudante do lar, ou uma babá, etc., é um trabalho muito amplo e ele é pouco valorizado. É um trabalho que envolve o cuidado da casa, o cuidado das crianças e tudo mais. E o mundo como está estruturado depende desse tipo de trabalho, que é o trabalho que vai moldar, imagina, o trabalho de uma mãe é o trabalho de gerar uma criança, e o trabalho que se atribui àquela mãe, àquela cuidadora do lar, também é o trabalho de moldar aquela criança com habilidades, conhecimentos de matemática, de português e principalmente conhecimentos de habilidades emocionais. Aquela criança e toda a segurança emocional que ela tem parte do cuidado que ela teve dentro da casa, na escola, no lar, etc., mas também da casa. É um trabalho tão importante, às vezes tão silenciado e não visibilizado. E que todo o sistema depende dele. Porque quando você gera adultos com habilidades emocionais e com habilidades técnicas, você gera adultos capazes de movimentarem a economia e de gerarem lucros. É um trabalho, então, que depende. Então, assim, a economia depende desse trabalho e esse trabalho depende da economia. São interligados, só que um é muito mais valorizado que o outro. O masculino, nesse sentido, é mais valorizado do que o trabalho em casa. E tudo isso gera uma cadeia do cuidado, que é, geralmente, essa divisão sexual também envolve o trabalho. A mulher é responsável pelo cuidado, o homem é responsável pelo trabalho produtivo. Também envolve até a divisão de profissões. Então, a tendência é que haja muito mais mulheres como enfermeiras, como professoras, como cuidadoras de crianças, do que homens. E a tendência é que os homens exerçam outro tipo de trabalho, justamente por essa coisa do imaginário, dessa divisão de tarefas. E por conta disso também a gente está tudo conectado, o baixo salário e a remuneração mais baixa em esses trabalhos que envolvem a cadeia do cuidado. Alguns autores falam que tem também essa crise, é uma crise do cuidado, porque você deixa mulheres exaustas, esgotadas, ao mesmo tempo que você afasta essas mulheres dos poderes decisórios, porque elas estão tão cansadas dos trabalhos internos que elas não conseguem, de fato, atuar dentro da comunidade, tanto elas quanto as pessoas envolvidas, porque às vezes você deixa o seu filho com uma pessoa e essa pessoa deixou seu filho com outra pessoa, que deixou com outra pessoa, então uma cadeia envolvida, e toda essa cadeia com baixa remuneração por esse trabalho e com pouco acesso à política, aos cargos decisórios, elas não entram, e o estereótipo se mantém. A própria criação das barrigas de aluguel é isso.
porque a barriga de aluguel você também terceiriza a procriação da criança, também envolvendo mulheres. Então, é uma cadeia ampla envolvidas. E um dos pedidos que você e dos estudiosos é que, enquanto uma sociedade não valorizar esse trabalho materno, esse trabalho do cuidado, da geração e formação de uma criança, ela não consegue se estabilizar e crescer muito como sociedade. Então, o que se pede, geralmente, são creches com horário integral, o horário de trabalho mais flexível, turnos de trabalho menores, licenças maternidade e paternidade maiores, tudo isso um amplo rol do sistema que vai possibilitar que essas mulheres tenham mais sucesso, tanto nos seus trabalhos, mas também que o próprio cuidado das crianças tenha todo um arcabouço que possa protegê-lo. Tem também as novas saídas para tirar essa estafa mental das mães exaustas, é o job and sharing, que é o compartilhamento de trabalho. Então, o caso, por exemplo, tem esse caso na Unilever, em outras empresas, você tem uma pessoa que divide o trabalho, então são duas pessoas exercendo a mesma função, só que uma fica, por exemplo, segunda, terça e quarta, outra fica quinta, sexta e sábado, e elas exercem a mesma função e dividem um salário por isso. Segundo o dicionário Cambridge da Inglaterra, o próprio exemplo que o dicionário dá é esse, que a prefeitura está incentivando o compartilhamento de empregos para facilitar o trabalho de pais de crianças pequenas. Então, são saídas que são para a gente visibilizar o problema pelo que passa as mães e mulheres e esposas nesse excesso de trabalho, porque o ideal materno, segundo a Esther Vivas, uma autora espanhola, ela fala que o ideal materno oscila entre a mãe sacrificada, o serviço da família e das crianças, e a supermulher capaz de conseguir tudo conciliando trabalho e criação de filhos. Gera mães estafadas, esgotadas e cansadas, incapazes de serem plenas, né, no seu trabalho e na sua produção. Então, muitos falam, a filósofa Silvia Frederici, que é uma italiana, também fala dessa necessidade de você levar a maternidade para ser um assunto público, para ser discutido por todos, não só por mulheres, mas também por homens, por toda a sociedade, ou seja, ele tem que ganhar mais relevância, porque ele está dentro da categoria de um trabalho oculto, invisível, essa famosa carga mental, que é aquele desvalorizado. E se a gente for para os números, essa carga mental, esse trabalho da mulher dentro de... O que é exatamente essa carga mental? Muitos dizem que é a mulher dentro de casa, tendo que fazer a gestão do lar, então ela cuida de tudo. Ela cuida da educação dos filhos, assim, horários de escola, limpeza, farda, coordenação logística, compras da casa, geralmente, são atribuições que recaem sobre a mulher. E até o ócio e o lazer, ou seja, até o que a família vai fazer no final de semana. Em muitas famílias é a própria mulher que tem que descobrir, né? Cinema para os filhos, um livro novo, alguma coisa. Então, ela é encarregada de todo esse rol de atividades. Inclusive, principalmente, do equilíbrio emocional dos membros de uma casa. Então, tudo depende, na maioria das famílias, das mulheres. Isso é uma análise da ONU México, né? Que ele vem com alguns dados para dizer isso. Todas essas seriam atribuições das mulheres. E tem mais outros dados. Por exemplo, na Espanha, 3 em 4 mulheres sofrem de carga mental, que esse excesso de tempo com planejamento de atividades da casa dos filhos, apesar de muitas não saberem, na época da pesquisa, nem o que significaria esse termo carga mental. Então, haveria uma total falta de consciência sobre o que é. Houve também outra pesquisa em que os homens foram convidados, e mulheres foram convidados a anotar as tarefas domésticas que elas tinham. Então, embora 46% dos casais dissessem que dividem as tarefas, o número de anotações das mulheres era o triplo do que o número de anotações dos homens. E por aí vai. 87% das mães dizem que a atribuição de cuidar da casa é só delas, elas têm uma preocupação de que tudo que flua bem na casa é dela. 63% das mães espanholas dizem que tem uma lista infinita de tarefas para fazer, enquanto apenas 25% dos pais têm essa preocupação. Outro dado curioso é que 14% dos pais estão no grupo de bate-papo, enquanto 65% das mães, dos filhos, né, os WhatsApps das crianças da escola,
enquanto 65% das mães, então 14% dos pais estão no grupo de WhatsApp da escola dos filhos e 65% das mães. Então, essa sobrecarga fica toda nela. E, além disso, 58% das mães dizem que elas têm que mudar totalmente sua atitude no mundo profissional quando elas resolvem ser mães. Então, muitas vezes elas desistem de ascensão profissional ou de algumas coisas porque elas tomam consciência, assim, por si próprias, de que elas têm que abrir mão disso para poder subir na carreira, enquanto só 6% dos homens têm essa preocupação. Tem os fatores externos, tem o estereótipo que fica ao redor da mulher, que talvez ela não seja capaz de cuidar desse assunto, ela não seja firme o suficiente, ou ela vai engravidar, ela vai ter que cuidar de um filho, então ela não vai ter condição. E também tem a questão interna, então teriam esses dois fatores, né? Tanto o estereótipo e tanto a questão interna. A própria mulher não se vê como um agente capaz de assumir essas atribuições sendo mãe. Antes de serem filhos, é como se elas soubessem que em algum momento elas vão ter que arcar com as consequências. E, além disso, também tem a divisão horizontal de trabalho, ainda tem a divisão vertical, que é essa exclusão vertical do trabalho, que é o chamado teto de vidro. Se o pessoal quiser até mostrar aí a figura do teto de vidro, é uma exclusão vertical. É como se o trabalho do homem valesse muito mais do que o trabalho da mulher, e como se as mulheres enfrentassem barreiras que não são relativas a alguma incapacidade alguma incapacidade delas, mas sim pelo simples fato de elas serem mulheres. Inclusive, até nas carreiras em que há mais mulheres que os homens, ainda assim elas têm mais dificuldade de subir profissionalmente. Ainda assim são os homens. Tem vários estudiosos que estudam essa ideia do teto de vidro. Tem uma que é de São Francisco, que é a Anne Morrison, que fala exatamente isso, que é uma barreira tão sutil e transparente, mas ainda assim tão forte, que evita que as mulheres avancem na sua hierarquia corporativa. Não é uma barreira individual, mas é uma barreira em relação a todas as mulheres. Isso é tão comum e tão real que a gente vê que em 130 anos de STF, só tivemos 3 mulheres no STF. E a primeira mulher a ser ministra no STJ foi só em 1999, que foi a ministra Eliana Calmon, e demorou muito tempo. E até hoje o número é baixo. E uma pesquisa, em 1986, uma pesquisa do Wall Street Journal disse que as mulheres com os cargos mais altos nas empresas privadas, geralmente elas estão em atividades não operacionais. Então, por exemplo, elas geralmente cuidam da parte meio, da área meio, mas não da área fim na alta gestão. Então, ainda tem isso. E, às vezes, elas têm menos empregados, menos liberdade de contratar e de demitir, menos controle direto sobre os bens da empresa e menos poder de decisão. Tanto que a pesquisa ainda traz o dado de que para certos tipos de reuniões as mulheres nem são convidadas, porque elas são vistas como alguém que apenas assessora, mas não desenvolve as políticas. E várias outras barreiras, como, por exemplo, o fato delas supostamente não poderem viajar a trabalho, etc. e tal. E nessa mesma época, a pesquisa perguntou qual foram, para várias executivas, quais teriam sido os seus maiores obstáculos. E a resposta em 40% foi ser mulher. Então, o simples fato de ser mulher para elas tinha sido um grande obstáculo para subir na carreira. E várias mulheres, e é uma coisa não só da própria instituição, que tem alguma coisa velada, assim, alguma empresa que, via de regra, não chama as mulheres para cargo de gestão, mas também das próprias mulheres, porque muitas se sentem mais confortáveis sendo dirigidas e assessorando do que em funções de controle. Tem essa barreira pessoal, muitas não querem. Então, a gente teve uma pesquisa aqui do Brasil, em que ela entrevistou algumas mulheres da alta gestão de empresas públicas. E muitas frases interessantes saíram dessa pesquisa, como, por exemplo, eu nunca temi discordar ou expressar a minha opinião. Sempre fui uma líder, nunca temi responsabilidade, mas o preço é muito alto. Sinto-me sozinha e diferente, isso é muito desagradável. Às vezes eu preferia ser como é uma mulher comum no contexto da nossa sociedade, do que ter que enfrentar todo esse preconceito.
Tem outra frase também que é: sempre tive o maior cuidado de evitar que as pessoas invadissem a minha privacidade, que percebessem meus problemas fora do serviço, porque se ficassem sabendo, não iam querer que eu assumisse nenhum tipo de trabalho desafiador. Eu não podia dizer que meu filho tinha febre, ou que eu não podia trabalhar naquele dia, porque eles já iam dizer que a culpa era dos problemas típicos de mulher. Isso tudo gera estereótipos e gera o peso que fica no imaginário e gera o que muitos estudiosos chamam também do viés inconsciente. São vários tipos de pensamentos que estão no nosso inconsciente, porque o nosso inconsciente ele armazena uma quantidade imensa de informações e funciona no modo automático. Escovar os dentes está no modo automático, etc. Então, ele recebe 11 milhões de bits de informação por segundo, mas a consciência só tem a clareza de 5 a 10%. Então, muitas das nossas atitudes são com base no inconsciente, e o nosso inconsciente está nesse imaginário desses estereótipos e gera algum tipo de atitudes que podem ser atitudes, de certa forma, baseadas em funções pré-determinadas, em estereótipos anteriores, mas que, às vezes, a gente nem tem a consciência. Então, muitas vezes, e os estudiosos dizem, a gente não somos nós mesmos que tomamos as decisões, mas sim o nosso inconsciente no dia a dia. Tem um professor do Rio Grande do Norte, o Antônio Pereira, que ele fala que esse viés inconsciente é um mecanismo do cérebro baseado em nossas experiências e ambiente de vida, de uma herança, e também uma herança ancestral e primitiva. Então, é inevitável que a gente tenha estereótipos na nossa cabeça e que a gente associe juízo de valor e algo àquelas pessoas. Então, a ONU Mulheres, inclusive, traz alguns tipos de viés inconscientes que seriam os mais prejudiciais a uma organização privada, pública, que é o primeiro seria o viés da afinidade, a tendência de avaliar e se relacionar melhor com as pessoas que se parecem mais com você. Então, como grande parte das empresas, muitas das empresas privadas, inclusive, são chefiadas por aquelas pessoas dentro de um certo perfil, elas tendem, aí, nas entrevistas de emprego, elas vão tender a contratar pessoas que se assemelham mais a elas. Isso é também inconsciente, não é? As pessoas às vezes não têm noção disso. Tem o viés da percepção, que acontece quando simplesmente você acredita em algo da crença pela crença. Eu acredito que aquilo é como porque está no imaginário, não preciso saber o porquê. Tem um viés confirmatório, que é levado e também que você só confirma aquele estereótipo que você já tem, e tem o viés do efeito de grupo, por exemplo. Nossa tendência é seguir o comportamento de um grupo. Então, várias pesquisas falam que quando a gente tem uma reunião que tem muitos homens e poucas mulheres, a tendência é que as mulheres se calem, porque naquela reunião, o efeito de grupo, esse viés, efeito de grupo, vai levar a que as pessoas acreditem na proposta dos homens, mas as mulheres vão tender a ser silenciadas porque elas são poucas. E daí que vem a necessidade, até que aconteceu recentemente, de colocar pelo menos 30% de mulheres em conselhos administrativos, para que elas consigam, de fato, ter voz. Porque se ela for uma mulher só, ou poucas, às vezes elas não conseguem, por conta desses vieses inconscientes aí, levar o seu propósito adiante. Tem uma pesquisa também que foi para um grupo de policiais. Então, eles pegaram policiais e dividiram em 2 grupos e deram 2 currículos, o currículo do Michel e da Michele. Os currículos eram trocados nos grupos e a pergunta era: qual desses 2 que vocês querem que seja um chefe de vocês? Resultado, o Michel ganhou nos 2 grupos, ainda que o currículo dele tenha sido trocado com o currículo da Michele. Então, um currículo era altamente bom na questão acadêmica, tinha pós-graduação, vários estudos, mestrado, doutorado. Outro currículo era muito bom de rua, como era policial, né? Tinha muito conhecimento, muita experiência de atuação de equipe, de trabalho de rua, de investigação. Mas a equipe que escolheu o Michel por ser melhor academicamente justificou. Escolheu o Michel porque ele é melhor academicamente, porque ele tem mais conhecimento de mestrado, doutorado, ele tem mais... E a equipe que escolheu o Michel pela sua experiência de rua também justificou isso. Eu também escolho o Michel porque ele tem mais experiência de rua e isso é mais necessário para o nosso trabalho como policial. Então, os 2 escolheram o Michel, mas cada um por uma razão diferente,
que demonstra que praticamente talvez a Michelle não tivesse chance nenhuma. Então, muitas empresas estão fazendo isso, elas estão fazendo a avaliação às cegas, né? O recrutamento às cegas é uma forma que você não sabe qual é o sexo da pessoa e só analisa o currículo. O Google fez essa pesquisa nas páginas de internet. Qual seria a imagem que fica na página inicial do site? E em 2013, ela chegou à conclusão de que existia, sim, um viés de gênero, porque a quantidade de homens que aparecia na página, como página inicial do site, era muito maior do que aquelas páginas que tinham uma mulher como na página inicial do site. Não só o Google, mas grandes organizações estão prestando atenção nisso e estão trabalhando com cursos e etc e tal, para ver se melhoram essa situação internamente. Eu acho que eram essas as primeiras coisas que eu queria dizer, basicamente. Ah, sim, e aí, só mais uma coisa, a gente acabou fazendo essa brincadeira, de uma certa forma, quando a gente fez a campanha na internet, eu acho que o pessoal pode passar aí para vocês na imagem, a campanha que a gente fez dos homens, procuradores, amigos nossos, em trabalhos domésticos. A gente quis um pouquinho inverter isso, porque não é muito comum você ver essa imagem do homem na cozinha, trabalhando, varrendo, limpando o chão, etc. Então, uma forma de você quebrar um pouquinho esse viés, assim, inconsciente nosso, e de a gente ver também pessoas fazendo outras coisas em outras possibilidades. Tá no Instagram, a gente agradece aí os nossos colegas que se propuseram a essas fotos, muito gentil da parte deles, e foram extremamente rápidos, a gente pediu, e basicamente quase no mesmo dia, ou no dia seguinte eles mandaram, então nosso muito agradecimento aqui, nosso muito obrigado, e um prazer ter colegas maravilhosos como esses, né, que se dispõem a ajudar a gente nessas campanhas. Um abraço a todos. E eu passo agora a palavra, acho que para Sara. Sara. Que ela tem mais coisas aí para trazer para a gente, mais dados, mais pesquisas. Bom, gente, pegando um pouco o gancho do que a Herta falou sobre papéis sociais, eu quero conversar um pouco com vocês sobre um assunto que eu entendo bem pertinente quando se discute gênero, que são os estereótipos. E estereótipos entendidos como esses modelos mentais que dirigem a percepção das pessoas, essas associações simbólicas que a gente faz e que fazem a gente atribuir determinadas características a determinadas pessoas. E acabam moldando a nossa visão de mundo, o nosso comportamento. E que afetam não só a forma como nós vemos o outro, mas como a gente se vê. E sobre esse ponto, eu vou trazer aqui para o debate 2 estudos que tratam sobre estereótipos, tanto do ponto de vista de gênero, quanto com um recorte étnico-racial. O primeiro deles é um estudo da área de psicologia, feito por uma pesquisadora chamada Margaret Shi e mais 2 colegas, e publicado ainda em 1999 por uma revista chamada Psychological Science. O nome do estudo, da pesquisa, é Suscetibilidade ao Gênero, ênfase na identidade e mudanças no desempenho quantitativo. E um segundo estudo, que foi feito por uma pesquisadora brasileira, piauiense, chamada Raíza Feitosa, e no contexto do mestrado dela, da pesquisa de mestrado dela, em que ela analisa mulheres negras dentro do judiciário brasileiro. E ela tem um livro sobre essa mesma temática chamado Cadê a Juíza? Que foi publicado recentemente pela Lumen Juris. Então, bom, nesse primeiro estudo, esse estudo de psicologia, os pesquisadores partiram de uma compreensão de que foi um estudo feito nos Estados Unidos. Então, partindo da compreensão de que naquela sociedade americana existiam 2 estereótipos. Um estereótipo de gênero, que dizia que mulheres são ruins em testes de matemática, e um estereótipo étnico-racial, que dizia que pessoas de origem asiática são boas em matemática. Então, o que eles queriam saber é se o próprio diretor ali do estudo, quem está direcionando o estudo, se ele ativa sutilmente um autoestereótipo diferente, diferentes autoestereótipos, se o desempenho daquela mulher de origem asiática
vai aumentar ou diminuir. Então, o que eles fizeram? Eles selecionaram mulheres de origem asiática, todas em grau de graduação, e separaram em 3 grupos. Para obter mais ou menos uma homogeneidade nesses grupos, eles selecionaram mulheres que tiveram uma nota parecida nos SATs, que é uma espécie de Enem dos Estados Unidos. E aí, eles separaram em 3 grupos e deram uma condição de ênfase diferente para cada grupo. Então, o grupo 1, eles aplicaram testes de matemática para todos os grupos, mas para o grupo 1, antes de aplicar o teste de matemática, eles pediram que as mulheres respondessem um formulário e indicassem o sexo e respondessem perguntas do tipo: você prefere dormitórios mistos ou dormitórios só do mesmo sexo? Por quê? Você divide o seu dormitório com um companheiro? Perguntas que não falavam ostensivamente sobre um estereótipo de gênero, mas que remetiam ao fato de elas serem mulheres. No segundo grupo, eles fizeram a mesma coisa, só que o formulário ele tinha uma condição de ênfase étnico-racial. Então, eles pediam para as mulheres marcarem a sua etnia e responderem perguntas como, por exemplo, na sua família há pessoas que falam outras línguas. Na sua família, você é a primeira pessoa a falar inglês, a compreender inglês, coisas do tipo que remetiam, embora não se falasse ali ostensivamente sobre uma questão, um estereótipo, mas remetia à origem dessas pessoas. E um terceiro grupo, com o que eles chamam de condição de controle, de grupo de controle, sem nenhuma condição de ênfase. Bom, e aí o resultado foi que, de fato, as mulheres, o grupo com ênfase em gênero, foi o grupo que teve o pior desempenho. O grupo com ênfase na etnia raça foi o grupo com maior desempenho. E o grupo de controle ficou ali no intermediário. E aí eles tiraram as primeiras conclusões e quiseram entender, confirmar, se o que estava alterando o desempenho era a própria condição da pessoa, a própria característica, ou se era o estereótipo. Então, eles repetiram esse mesmo estudo no Canadá. Eles escolheram Vancouver, no Canadá, e explicaram que escolheram a cidade porque no Canadá a imigração da comunidade asiática tinha acontecido em um momento posterior, que, portanto, o estereótipo de que as pessoas de origem asiática têm uma facilidade maior com matemática não era tão forte. Repetiram o estudo lá e eles concluíram, o resultado foi o de que realmente não fez muita diferença a condição de ênfase na etnia. O grupo que teve melhor desempenho foi o grupo neutro, o grupo onde o formulário eram perguntas neutras, sem ênfase nenhuma. E aí o grupo com ênfase na etnia, raça, foi um grupo intermediário, e o grupo com ênfase em gênero foi o que teve o pior desempenho, mostrando aparentemente que os estereótipos de gênero são um pouco mais universais. E aí é interessante você perceber que isso, à primeira vista, pode ter um impacto só individual, porque ele mostra que você acreditar que é ruim em determinada a fazer, em determinada habilidade, que você não tem determinada habilidade, efetivamente pode prejudicar o seu desempenho naquela atividade. Mas isso ganha uma relevância social muito, muito forte quando você pensa nos estereótipos, porque eles estão dirigindo essas crenças para grupos grandes de pessoas. Então, enfim, as conclusões falam por si próprias, mas é muito interessante também porque eles pegam também recortes diferentes e que formam a subjetividade de uma mesma pessoa, quando a mesma pessoa está inserida em 2 grupos sociais diferentes. E o segundo estudo, que já trazendo um pouco mais para o Brasil,
da Raíza, ela pesquisa, e aí é uma pesquisa de mestrado, então ela discorre muito teoricamente sobre questões sociais, culturais, a falta de mulheres negras em posições de poder, enfim. E aí ela usa dados estatísticos, dados do censo judiciário que foi feito em 2014 para apontar essas desigualdades, fala da questão de gênero, fala da questão étnico-racial. Mas, assim, o que eu acho mais pertinente aqui para a nossa conversa é que ela faz entrevistas, que ela chama de entrevistas estruturadas, com 6 juízas negras, 5 juízas estaduais e uma juíza federal. E é muito interessante, porque ela faz várias perguntas de vivência mesmo, de vivência pessoal, pergunta se são casadas, se têm filhos, enfim, como cresceram, qual a estrutura familiar, qual era a condição socioeconômica, faz várias perguntas. E interessante que elas têm histórias diferentes, mas a vivência profissional delas é muito parecida. Então, são 5 juízes estaduais e uma juíza federal, e elas, de formas diferentes, relatam sentimentos parecidos em relação ao que elas vivem. Elas falam, de um modo geral, muito num estranhamento. Elas falam que sentem um estranhamento generalizado em relação à figura delas. E relatam uma espécie de desprezo e uma certa afronta à posição de poder que elas ocupam. Então, assim, elas admitem e partem desse pressuposto de que elas, por estarem em uma posição de poder, elas lidam com situações de uma forma muito mais sutil. Então, embora uma ou outra narre uma situação muito discriminatória, muito ostensiva, em regra, as situações são muito sutis e vem por essa forma de um estranhamento ou um certo desafio e afronta à figura de autoridade. E aí eu vou mencionar, assim, algumas das coisas que das histórias que elas contam, são muitas, tá? É uma leitura bem rica, mas algumas eu separei porque eu achei que são muito esclarecedoras, assim, para o nosso ponto. Uma narra que é muito comum para ela que digam que quando ela está assim, na secretaria ou entra para fazer audiência, alguém perguntar, cadê a juíza? Inclusive, isso gerou o nome do livro, né? O nome do livro da Raíza. Cadê a juíza? Cadê a juíza? Então, ela fala que é super comum acontecer isso. É uma completa descrença da possibilidade de que aquela figura pudesse ser a autoridade naquele cenário. E aí uma outra conta, uma das juízas estaduais, ela conta, olha, eu passei 10 anos dividindo jurisdição com um colega na comarca, um colega homem, pardo, que ela classificou como pardo, e eu era a juíza eleitoral da vara, eu era a diretora do foro, e ainda assim, a autoridade a que as pessoas se dirigiam era ele, era o meu colega, que era mais novo e que não tinha nenhuma dessas funções. E uma outra história interessante é da juíza federal. Ela fala que ela exerce as suas funções numa vara criminal e que acontece muito, principalmente quando ela está julgando o que ela chama de criminalidade mais sofisticada, né? Por exemplo, o crime de lavagem de dinheiro. Ela fala que os réus, às vezes as testemunhas, são muito afrontosas no sentido de que ela pergunta e respondem sem olhar para ela, ou respondem de alguma forma debochada. Enfim, ela fala, e é interessante que ela fala assim, olha, se eu falar esse tipo de coisa, as pessoas vão falar, você está exagerando, isso não tem a ver com a sua figura, não tem a ver com nada.
é porque é uma pessoa que realmente não tem uma deferência, mas ela fala, olha, pela minha experiência, se ali fosse alguém, tivesse uma figura que a gente considera como adequada para aquele papel, na nossa visão estereotipada, de um homem branco, sério, mais velho e tal, a deferência seria outra. Haveria mais deferência. Elas têm essa percepção. E elas falam também que, durante algum tempo, uma delas fala isso bem claramente, que durante algum tempo ela evitou essas questões. Então, ela fala, olha, principalmente no começo da minha carreira, eu evitava tratar sobre esses assuntos, porque eu queria, e ela fala com essas palavras, por uma questão de sobrevivência social. Então, a gente precisa pensar sobre isso também. Isso me chamou muito a atenção, porque às vezes a gente evita falar sobre esse tipo de coisa para evitar um certo estigma. Mas como ela falou, volta para você. Então, é difícil fugir dessa temática. E aí elas entram num processo que a autora chama de o despertar, em que elas começam enfim, pensar sobre os assuntos e, enfim, a tentar, mesmo que naquele cenário, naquele contexto delas, mudar um pouco a realidade. Então, assim, a minha fala foi mais nesse sentido de que de levantar essas questões, que a gente possa pensar sobre elas, pensar sobre questões de gênero, mas entendendo que existem outras subjetividades, principalmente a questão étnico-racial. Então, é isso, e eu estou aguardando os debates. Passo a palavra para a Núbia. Bom, pessoal, eu vou focar um pouquinho mais na participação das mulheres nos 3 poderes da República. Eu queria dizer que, assim, eu me encontrei, assim, a minha cabeça foi para 10 anos atrás com a fala da Sara. 10 anos não, acho que 12 anos, eu tenho 13 anos de procuradoria. E aí, um ano depois que eu estava na CAT, porque eu cheguei e fui para a CAT, e na CAT eu me encontro até hoje, são 13 anos de CAT. No meu segundo ano, me colocaram para ir numa reunião com o então ministro da Fazenda, nem vou colocar nome aqui para não quebrar sigilos, né? E eu, assim, era 12 anos mais jovem, uma reunião que só tinha homens no gabinete do ministro da Fazenda. E num dado momento eu fiz uma colocação, uma interpretação de um artigo, uma interpretação legal, e esse ministro vira e fala assim: não, minha filha, isso não é assim não, depois a gente vê, minha filha. Gente, essa forma de falar, minha filha, sabe, assim, minha filha, e a gente estava com um procurador, na época, o nosso chefe Mor, ele, não, senhor ministro, peraí, vamos ver aqui o artigo, tal, vamos analisar. Aí o ministro deu razão para ele, que falou a mesma coisa que eu tinha acabado de falar, mas eu não, minha filha, não é bem assim. Para o procurador, que era homem, né, todas as razões se voltaram para aquela interpretação. Mas o que eu queria dizer é assim, primeira coisa é dizer que esses elementos que nós estamos nos propondo a colocar e a iniciar o debate na Procuradoria, longe de ser mimimi, né? Porque a gente também, às vezes, ouve isso. Isso é mimimi, porque um concurso como esse da Procuradoria, coisas como as que vocês estão falando, dificilmente acontecem num espaço como esse. Não é verdade. Porque mesmo um espaço privilegiado intelectualmente, como o da Procuradoria, um dos concursos mais difíceis do país, enfim, uma seleção bastante apertada, a gente tem situações, sim, de discriminação, a gente tem situações de constrangimento, a gente tem situações que reproduzem esta desigualdade de gênero que há na sociedade brasileira.
porque apesar de ser um concurso de ponta e de sermos profissionais altamente qualificados, somos frutos de uma sociedade que culturalmente cresceu com esses estereótipos na cabeça. Então, não é um concurso de alto nível que vai mudar da noite para o dia a cabeça das pessoas que passam nesse concurso. Então, eu estou dizendo isso só para a gente ter clareza da importância que é a discussão desse tema no seio da Procuradoria. E eu fiquei muito feliz com a receptividade que a gente teve, nós do Tributos a Elas, junto a várias pessoas da direção da Procuradoria. Esses espaços que a gente está tendo no PGFN Conecta são espaços muito importantes para a gente estar dizer para vocês a que o Tributos a Elas se propõe. Então, a gente quer discutir essas questões no seio da Procuradoria, a gente quer ouvir as procuradoras, claro, no anonimato, através de uma pesquisa que a gente vai fazer, para que elas digam como elas se sentem frente a esses temas dentro da Procuradoria. Queremos discutir representatividade nos eventos da Procuradoria, não é? Nos seminários, nos congressos, nas reuniões, nos espaços fora da Procuradoria. E queremos também, na medida do possível, ver a possibilidade de intervir em algumas questões, porque, assim, nós queremos discutir gênero, mas somos procuradoras da Fazenda, não é? A nossa área é direito tributário. Queremos também trazer a temática de gênero para o direito tributário, não é? Queremos discutir tributação e gênero também. Então, nesse sentido, há várias possibilidades, seja discutindo os projetos de lei que estão no Congresso Nacional e que discutem gênero e tributação, né? Seja fazendo propostas novas, seja discutindo carga tributária, como é que ela é para homens e mulheres no nosso sistema de tributação brasileiro. Há estudos de uma pesquisadora do IPEA que mostra que a carga tributária é maior, sim, para as mulheres. Tem toda uma discussão que tem a ver com distribuição de lucros e dividendos, que como os cargos, os que recebem essa distribuição de lucros e dividendos, a maioria são homens, e esses lucros e dividendos, eles não sofrem uma determinada tributação, logo, as mulheres que não exercem esses cargos e que não têm o benefício dessa tributação, quando esses benefícios são distribuídos, têm uma carga maior no imposto de renda. Então, queremos discutir essas questões também, levar a nossa especialidade técnica, que é o direito tributário, que é o direito financeiro, também a serviço da sociedade. Achamos que há um campo muito vasto que a gente pode contribuir interna e externamente. E a gente quer muito contar com todos vocês, colegas procuradoras, e colegas procuradores homens, né? Porque o caminho não pode ser só de uma via, ela é de duas vias, né? Bom, feito esse introdutório, entrando um pouco aqui na participação das mulheres nos 3 poderes da República. Eu vou começar com um tema mais amplo, mas eu já vou chegar nos dados da Procuradoria, tá? Qual é o tema amplo que eu quero colocar para chegar até os dados da Procuradoria? A gente precisa situar o Brasil nessa discussão, né? O que é que o Brasil tem de mais novo e onde é que ele está inserido nessa discussão de gênero? Bom, nesse sentido, é importante dizer que em 2015, na cúpula do desenvolvimento sustentável da Assembleia Geral da ONU, haviam lá 193 Estados-membros, 193 países, entre eles o Brasil. Então, nessa reunião, foi aprovado um documento chamado Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Vários de vocês já devem ter ouvido falar, a gente costuma falar Agenda 2030, Agenda 2030. É isso, é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. É um plano de ação, né, que esses 193 países aprovaram, um plano de ação onde a erradicação da pobreza foi elevada como o maior desafio global para o desenvolvimento sustentável, né? A erradicação da pobreza foi elencada como o maior desafio global para o desenvolvimento sustentável.
e que deve se acentuar agora com a pandemia, onde a questão social, ela, digamos assim, não é que ela tenha crescido, acho que isso também, mas ela se tornou mais visível, né? Mais explícita, mais escancarada, né? Para todo mundo. Então, nesse documento, tá? Nesse plano de ação, nessa Agenda 2030, para facilitar, foram estabelecidos diversos desafios e 169 metas para os países ultrapassarem para conseguir pensar num desenvolvimento sustentável de nível global, né? Um dos objetivos do desenvolvimento sustentável que consta nesse documento, qual é? Justamente o tema que a gente está discutindo aqui agora. Alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e das meninas. Ou seja, parte-se do pressuposto de que uma sociedade que não discute gênero, uma sociedade que discrimina, uma sociedade que não tem noção do que é igualdade de gênero, ela não tem como chegar a um patamar de desenvolvimento sustentável, né? Então, por isso, um dos objetivos que consta nesse documento para se alcançar esse desenvolvimento sustentável é a igualdade de gênero e o empoderamento de meninas e de mulheres. Partindo disso, o IPEA, o nosso IPEA aqui no Brasil, ele publicou uma série de cadernos para divulgar estudos e pesquisas para ajudar o Brasil, para contribuir nesse esforço nacional para alcançar essas metas do desenvolvimento sustentável, esses desafios, ultrapassar os desafios que estão colocados nesse documento. Então, a maioria dos dados que eu vou colocar para vocês, eu pesquisei no caderno do IPEA que trata dessa questão da igualdade de gênero, né? E aí eles começam falando um pouquinho sobre gênero no mercado de trabalho. É fato que há uma menor participação, uma menor ocupação e um menor rendimento das mulheres. Isso é incontestável no Brasil. Há uma menor participação das mulheres no mercado de trabalho, ocupação e rendimentos menores. O IPEA trabalhou, porque esse caderno já tem, eu acho que 2 anos. Eles trabalharam com dados, alguns dados de 2016 do IBGE. E aí eles colocam que, na média dos trimestres de 2016, 72% da população masculina brasileira participava do mercado de trabalho. E em relação à população feminina brasileira, apenas 51%. Quer dizer, há uma diferença, uma distância muito grande de 72, quase 73 masculina para 51 feminina no mercado de trabalho. Tendo isso como pano de fundo, a gente parte agora para ver os dados da participação feminina no parlamento, no judiciário e no executivo brasileiro. No executivo, a gente vai passar um pouquinho pelos dados da PGFN. Bom, cada país pegou essas metas da Agenda 2030 e adaptou à sua realidade. Então, no Brasil, é a meta 5.5. Qual é essa meta? Lembrem-se que a gente está na Agenda 2030, dentro da discussão de igualdade de gênero, né? Qual é a meta do Brasil? Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na esfera pública. Esfera pública aqui, gente, entendida nas suas diversas dimensões, econômica, social, política, não é só a esfera da administração pública, é a esfera pública da relação uns com os outros em várias dimensões, né? Então, vejam, porque daí vocês podem perguntar, mas por que você vai falar em DAS, por que você vai falar em cargos de altos cargos do executivo ou cargos na Câmara e no Senado? Eu vou falar isso, gente, não é só porque o Tributos a Elas considera importante
termos uma equidade na ocupação desses cargos dentro da Procuradoria, não. Porque consideramos sim, e por quê? Não precisamos ter vergonha de falar isso. Igualdade de gênero pressupõe, sim, igualdade na ocupação desses cargos. Mas eu estou falando isso porque isso é uma das metas que está na Agenda 2030 desse documento assinado por 193 países, entre eles o Brasil. Então, vamos lá. Essa meta é garantir a participação das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis, de tomada de decisão na esfera pública. É fazer com que haja oportunidades, igualdade de oportunidades, para que mulheres também tomem as decisões na esfera pública, econômica, social, política, enfim, todas que a gente puder imaginar. E por que essa meta 5.5, né? Essa igualdade de oportunidades para que as mulheres tomem as decisões? Porque o Brasil ele ocupa lugares muito baixos quando o assunto é mulheres ocupando cargos de liderança. A gente vai ver que os números no legislativo são estarrecedores. Antes de fazer essa pesquisa, para vir bater o papo com vocês, eu sabia que era baixo, todo mundo sabe, mas eu não sabia que era tão baixo. Eu confesso que eu me assustei. Então, essa meta nesse documento, essa meta específica para o Brasil aqui, ela parte do pressuposto de que, para se ter uma democracia plena, você precisa ter equidade, igualdade de participação masculina e feminina na tomada de decisões. E, no nosso caso, é muito baixo isso. Vamos ver agora os dados, então, do parlamento. Eu estou usando dados aqui, agora não são do IPEA, são dados do IBGE, de 2018, que foi publicado num material chamado Publicação Estatísticas de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil. Na Câmara Federal, em 2017, nós tínhamos 10% de mulheres. 10% de mulheres. No Senado, nós tínhamos 16%. Aí, com as eleições de 2018, na Câmara, a gente deu um saltozinho. A gente passou de 10% para 15%. O que significa isso em termos de números, né? 77 mulheres deputadas federais, num total de 513 cadeiras. Não, é estarrecedor. Eu vi que a Cris fez uma cara ali de nossa! Vai ver quando a gente partir para os estados, Cris. Então, repetindo, 77 mulheres num total de 513 cadeiras. Apesar desse aumento de 10% para 15%, a gente teve 3 estados no Brasil que não elegeram nenhuma deputada federal, né? Quais foram eles? Maranhão, Amazonas e Sergipe. Foram os 3 estados que não têm representação de deputadas federais. No Senado, foram eleitas 7 senadoras na eleição de 2018. Somando essas 7 com aquelas com mandatos vigentes, a gente tem 12, num total de 81 cadeiras. 12 senadoras da República, num total de 81 cadeiras. Agora vamos para as assembleias estaduais. Em 2018 também houve uma ampliação da participação feminina, né, na última eleição. Foram eleitas 161 mulheres, um aumento aí de 35% em relação à penúltima eleição de 2014. Mas essa distribuição nos estados, ela é horrorosa. Para vocês terem uma ideia, no Amapá, foi o estado que teve a maior porcentagem de mulheres entre os eleitos. Esse montante é só de 33%. No Mato Grosso do Sul, em contrapartida, não tem nenhuma mulher na Assembleia Legislativa. Então, é uma questão assim, estarrecedora.
Para vocês terem uma ideia da posição do Brasil em relação a esses números do nosso legislativo federal e estadual, a nossa posição lá fora, né, no âmbito internacional, depois de 2018, já contando esses avanços da eleição de 2018, o Brasil está na posição de 131 entre 186 países, atrás de Paquistão, Arábia Saudita e Coreia do Norte, gente. O Brasil está atrás da Coreia do Norte. Eu fiquei chocada. Eu precisei me recompor depois que eu vi esses números aqui, viu? Bom, não dá para a gente se esquecer que a gente tem vigentes alguns mecanismos no país para tentar mudar isso, do ponto de vista do legislativo. A gente tem a Lei 12.034, que é de 2009, que estabelece aquela cota obrigatória dos 30%, né, de participação feminina nas eleições, para concorrer às eleições. Agora, isso é suficiente? Claro que não, porque senão a gente não estaria com esse cenário horroroso que foi de 2018, a lei é de 2009, né? E por que a gente tem tanta dificuldade apesar da cota? Porque a divisão social do trabalho, ela é muito sexista, né? Aí casa com a fala da Herta, né? Mulheres são principais responsáveis pelo cuidado dos filhos e da casa. Ainda é muito rudimentar a nossa divisão sexual do trabalho, né? Acho que a Herta abordou isso com muita precisão e com dados que falam por si. Outra questão, cerca de 45% das mulheres no Brasil estão fora do mercado de trabalho, por N razões. Essa da divisão sexual do trabalho é uma delas, a baixa capacitação, baixo nível de escolaridade no país. Outra questão, há uma dificuldade de adaptação das mulheres na atmosfera partidária brasileira. O que é isso? As mulheres, para irem para reuniões, para assembleia, reuniões de partido, conferências, essas coisas, tem que levar os filhos, não tem quem deixar, né? Nós estamos falando aqui de mulheres de baixa, média renda. Vamos pegar as de baixa renda, vai deixar filho com quem? Tem que levar os filhos. Chega lá, não tem lugar para deixar os filhos, não tem espaços determinados, como você tem em países desenvolvidos, não tem monitoria para cuidar daquelas crianças. Logo, ela fica alijada da discussão política. Outra coisa, as mulheres no Brasil, como historicamente há essa divisão sexual do trabalho, elas não têm capital político. A política é um espaço no Brasil historicamente masculino, né? Então, mulheres, isso se repete a cada eleição e cada vez menos as mulheres têm mais espaço e cada vez menos capital político, né? Então, tudo isso se reflete nesses números do parlamento que a gente acabou de ver. Vamos para o judiciário. Judiciário. Hoje eu estava olhando o site do CNJ, que eu ia trazer uns dados do IPEA também, mas eu achei que os dados estavam um pouco antigos, eu fui para o site do CNJ. Me deparei com um estudo bem interessante de duas advogadas, um estudo, não sei se foi bem uma monografia ou se foi mestrado, o fato é que está no site do CNJ. E esse estudo dizia... Teve um estudo bem recente do CNJ, em 2019, publicado, sobre o primeiro diagnóstico da participação feminina no Poder Judiciário. Eles avaliam que o número de juízas ele tem aumentado desde a redemocratização do país, né, em 88, mas, na atualidade, contando todos os tribunais, todas as instâncias... Isso é em torno de a participação feminina é em torno de 38% de todo o quadro do judiciário em atividade, de todas as juízas, de todas as instâncias, 38%. Em algumas carreiras, tribunais superiores, aí está incluída a Justiça Federal, que é o que mais nos interessa, né? A participação feminina ela tem encolhido nos últimos 10 anos no judiciário brasileiro. E aí, o dado mais estarrecedor é que
o cargo que está na base da pirâmide, né? Na base da carreira, na entrada, o percentual de mulheres é de 41%. Na segunda instância, isso cai para 25%. Nos tribunais superiores, isso cai para 19%. É algo, assim, muito gritante, né? E a gente teve contato com dados mais recortados lá na Procuradoria, porque foi uma juíza federal, que foi nossa colega, a doutora Maria Cândida, foi falar num dos eventos que a CAEG, a CRJ, a Reta, a Renatinha, a Alana, Sara, o pessoal organizou. E aí, Maria Cândida trouxe dados assim, tipo, olha, os cargos de desembargadora são raríssimos ter mulheres. Tem tribunal que tem tribunal que não tem nenhuma. Então, a gente pode ter contato com esses dados mais estratificados nessa fala dela. É bastante preocupante também. Vamos para o executivo. Tá? Aqui são dados assim bem rapidinho, só para a gente ter um pouco esse panorama, que no fim a gente vai ver que ele casa um pouco com essa carga mental também que a Herta colocou e com os estereótipos que a Sara colocou. No executivo, eu também vou usar o parâmetro das eleições de 2018. Segundo o TSE, após a eleição de 2018, foi eleita uma mulher governadora no país. Uma governadora no país, gente. Uma. No cargo de prefeita, tá? As últimas eleições de 2016, né? Foram eleitas 637 prefeitas e 4.888 prefeitos. 637 mulheres, 4.888 homens. Traduzindo isso em percentual, dá em torno aí de 11,5% de lideranças femininas nas prefeituras no cargo mais alto de chefes do Poder Executivo. É muito baixo, gente. É por isso que a gente está tão atrás, assim, no ranking internacional. Ainda no executivo, vamos pegar os ministérios agora, né? Brasília. Eu não recortei muito Brasília, não, para não entrar em polêmicas. Mas, assim, em 1º de janeiro de 2017, o Brasil ocupava a posição de 167 de 174 países. Ou seja, quase o último. Eram 174 países, a gente estava em 167. Porque tinha só uma mulher na posição de ministra. Isso foi em 2017. Uma mulher no total de 25 ministros. Tá? Em 2015, o Brasil, ao invés da posição 167, a gente estava na 52ª. A gente estava na posição 52. Porque a gente tinha mais mulheres ministras. A gente tinha, inclusive, uma presidenta mulher e a gente tinha mais mulheres ministras. Não vou entrar em polêmica, tá? Eu só trouxe os dados para vocês. Bom, vamos para os cargos de confiança no Executivo Federal. No Executivo Federal, a gente vai ver que tem uma situação que ela se diferencia um pouco da nossa situação na Procuradoria. Aí, vou falar um pouquinho dos cargos de confiança no Executivo Federal e a gente passa para os dados da PGFN. Vamos lá. Nos níveis mais baixos da hierarquia do Executivo Federal, o que são esses? São os DAS de 1 a 3, né? Há uma semelhança na distribuição entre homens e mulheres, fica meio a meio ali. Na medida em que os DAS vão subindo, a ocupação de cargos por mulheres vai caindo, tá? Em 2016, aí o dado já é um pouquinho antigo, mas em 2016, só 18,81% dos DAS 6, tá?
eram ocupados por mulheres. Em 2018, teve 1% de aumento. Em 2018, 19% de DAS 6, né, que está lá no topo ali, que é o equivalente a cargos de secretários, né? Em 2018, as mulheres eram 19%. Muito baixo, né, gente? 19%. É muito baixo. Bom, vamos à Procuradoria. Produção, por favor, dados da PGFN. Aí nós vamos ter... ficou muito legal esse trabalho que o pessoal do DGC fez. Eu vou até acompanhar pelo meu celular aqui, porque ele tá coloridinho e tal, e aí é bem fácil da gente entender. A gente tem o primeiro slide, né, que é procuradores por gênero. Tá parecido ali, nós somos 40 e poucos % de mulheres. Eu achava que éramos a maioria, porque a gente sempre ouve isso, mulheres estão entrando mais nos concursos, e eu desconfiava que isso não era verdade, até ver o dado. Não somos maioria, tá, pessoal? Somos 40 e alguma coisa %. Cargos de confiança ocupado por procuradoras e procuradores aqui por gênero. Vamos lá. No DAS2, tá? A gente tem 27% dos DAS, né? Dos DAS ocupados por procuradoras, dos DAS2. Nos DAS 3, a gente tem 33% desses DAS ocupados por colegas mulheres. Vou passar direto para o DAS 5, depois eu volto no 4, porque o pulo do gato está no 4. No DAS 5, é muito legal essa realidade da Procuradoria, e aí eu acho que a gente precisa fazer as críticas quando elas têm que ser feitas, porque nenhuma instituição avança sem que se faça diagnóstico, sem que se identifique problemas e se busque soluções para eles, né? Mas o que já se avançou, a gente tem que falar, a gente tem que dizer, e isso tem que ser público e tem que ser motivo de orgulho. Então, no DAS 5, que são os procuradores gerais adjuntos, a Procuradoria está muito bem, porque ela está ali num nível de 50-50. E isso é muito legal, porque depois do DAS 5, você tem o nosso procurador-geral, doutor Ricardo, e depois você tem ali secretário executivo, que é o vice-ministro, e ministro. Então, falei muito a grosso modo, tá, gente? Desculpa aí as impropriedades, mas a grossíssimo modo seria isso. Então, o DAS 5, cargo de altíssima direção, a Procuradoria está muito bem, porque ela tem uma divisão muito justa da distribuição desses cargos. Nós estamos 50-50. A gente viu que no DS3 a gente é 33%, no DS2 a gente é 27%. E vamos lá. Agora vem uma crítica saudável, construtiva, para a gente pensar sobre ela ao longo da semana, nas próximas semanas, e ver o que a gente pode fazer para melhorar isso. No DS4, que são funções muitíssimo importantes aqui na geral, que são os coordenadores gerais, nós temos, anotei isso, porque eu já fui lá conferir um a mão, eu nem vou usar a tabela, vou usar o que eu procurei na intranet. De 25 coordenações gerais da Procuradoria, 21 são chefiadas por colegas homens e 4 de 25 são chefiadas por colegas mulheres. Então, voltando aqui para a nossa tabela, dos DAS 4, nós temos 17% ocupado por mulheres. 17%. Deu uma diferença no meu dado ali, eu coloquei 25%, eu não contei a chefia de gabinete e as procuradorias regionais, tá certo? Mas o percentual vai dar a mesma coisa, tá, gente? 17%. Então, vocês vejam, vamos lá para as servidoras. Produção, se você conseguir colocar a telinha das servidoras, que são os gráficozinhos aqui. Nas servidoras, a gente tem no DAS 1, 57% ocupada por mulheres.
No 2, 44%. E no 3, que começa a crescer, a gente tem uma diminuição, a gente só tem 25%. E no 4, a gente não tem nenhuma mulher servidora ocupando DS4, na Procuradoria. O último slide, queria que vocês focassem aí na tela, que são os percentuais aqui, tá? Foi aquilo que eu acabei de dizer, né? Procurador, nível 5, a gente está ótimo, vamos manter o nível aí, direção da Procuradoria, por favor, que eu acho que a gente está de parabéns. No 4, 83% é composto por colegas homens. No 3, 66% é composto por colegas homens. No 2, 72% é composto por colegas homens. E das servidoras eu acabei de dizer, né? Nós não temos nenhuma no 5, nem no 4. No 3, 75% é masculino, né? Um percentual altíssimo, uma desigualdade muito grande. No 2, 55%, e no 1, 42%. Então, a gente tem aqui, no 1, a gente tem mais servidoras mulheres do que servidores homens. Por que esses dados eles são importantes para a gente? Aí eu vou falar mais do universo que eu conheço, que é o universo das procuradoras, né? Isso está muito ligado ao que a Herta falou sobre a carga mental, porque a gente tem um processo seletivo de seleção na Procuradoria, né? Quem se interessa em ocupar os cargos se candidata e concorre juntamente com outros colegas àquela vaga. O que acontece muito com as mulheres? Essa carga mental, ela é um elemento tão forte, né? Seja pelo estereótipo, né, que vem de tipo assim, eu sou mulher e eu tenho que dividir meu tempo com os filhos e com a casa eu não vou dar conta. Seja pela forma com que elas mesmas se veem. Elas mesmas, eu sou mulher, eu não vou dar conta, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho a empregada, minha funcionária, eu tenho cachorro, gato, e de fato esse cargo não é para mim, eu não vou participar do PSS. A gente acha que um dos elementos, eu não estou dizendo com isso que tem que acabar PSS não, tá? Longe disso. A gente tem que atacar o problema, ver como podemos implementar medidas, seja do ponto de vista das próprias procuradoras, da sua própria compreensão enquanto capaz de ocupar aqueles espaços, né? Porque tem uma dimensão pessoal também que tem que ser trabalhada, seja do ponto de vista da instituição. O que a instituição pode ajudar para que esta mulher não seja vista e nem se veja desta forma, e com isso ela se sinta habilitada a concorrer aos processos seletivos de seleção, né? Essa é uma reflexão que eu queria deixar para vocês, porque me chamou bastante atenção o número de DAS 4 ocupados por homens e o baixíssimo número ocupado por mulheres na geral aqui da Procuradoria. Eu tenho mais duas questões que eu acho que são interessantes para falar para vocês, que é um pouco dentro dessa discussão do que podemos fazer para mudar esse cenário. A OAB Nacional teve uma iniciativa muito legal e bem recente agora, de 10 de fevereiro. Por unanimidade, a OAB Federal, eles aprovaram uma proposição que obriga um mínimo de 30% e um máximo de 70% de cada gênero para a composição da lista de palestrantes e expositores em todos os eventos realizados no âmbito do Conselho Federal e de suas comissões. Ora, isso é um avanço muito grande. E vejam vocês, na nossa casa, Ordem dos Advogados do Brasil, né? Pessoas altamente esclarecidas, fizeram um curso superior, grande parte com pós-graduação, MBA,
foi necessária uma ação afirmativa. Foi necessário positivar uma cota de 30% para que as mulheres participassem com um mínimo de 30% de mesas, de eventos como palestrantes, como expositoras, né? Então, eu digo isso para a gente não achar que tudo que a gente está trazendo, a ideia de fazer essa discussão na Procuradoria é mimimi e que a gente não precisa, não é assim. A Lana, na abertura do Conecta PGFN, a Lana fez uma fala que ela narrou uma experiência que ela teve num evento lá no Rio de Janeiro, numa mesa só de homens, e salvo o melhor juízo, me perdoe se eu estiver sendo injusta, era um evento da Procuradoria. Me corrijam aí, Sara e Herta, se eu estiver errada. Ou a própria Lana aí, me corrija, por favor, no chat. Eu acho que era da Procuradoria, Núbia. Mas eu acho que era, né? Eu acho que não haviam mulheres habilitar. Assim, elas não quiseram. Eu acho que é porque elas não quiseram. Eu acho que o que eu lembro é isso também, que não havia, tinha sido franqueado, né, a participação, mas que não havia mulheres suficientes candidatas. Interessadas. Então, vejam vocês. Nós somos o quê? 1.000 colegas, mais ou menos, no país? Na geral, eu não sei quantas somos, mas somos muitas. Né? Acho que são 890, mais ou menos, procuradoras. Né? E, na geral, a gente deve ter quantas ali? Sei lá, 250, por aí, né? Imagino. Você não ter mais de uma colega que ocupe um espaço tão importante quanto esse, é preciso quebrar esses paradigmas, gente. E aí a pergunta, o problema é só da colega? Não há uma série de fatores estruturantes que têm que ser quebrados para que a gente tenha condições também de ocupar esses espaços? Então, um pouco a discussão que eu queria trazer para vocês, deixar essa coisa linda aqui, que foi essa ação da OAB Nacional, assim, que eu fiquei maravilhada, sabe? A gente ter humildade de, dentro de uma casa como a OAB Federal, dizer, olha, estou atrasado, tem que ter uma ação afirmativa aqui, tem que ter uma cota para ver se essa realidade muda, entendeu? Talvez a cota só não seja suficiente, vão ter que fazer várias outras ações associadas à cota, mas, enfim, já é um começo, né? E aí, dentro disso ainda, queria fazer um convite para todo mundo que está ouvindo a gente. Para quem não ouviu, eu queria pedir para os que ouviram, pedir para quem não ouviu, ouvir, né? Dizer que tem um grupo querendo fazer essa discussão na Procuradoria. Esse grupo está sendo muito bem acolhido, tanto pela alta direção da Procuradoria, quanto pelas colegas procuradoras e os colegas procuradores homens também. A gente tem, inclusive, um colega que vai debater com a Valesca, né, Herta? Que é o Guilherme, né? Isso. E aí eu acho que vai ser muito legal. Acho que o Guilherme aparece nessa foto, inclusive. Ele aparece. Ele foi um dos que mandou a foto mais rápida, até. Se a gente for cronometrar aí. Acho que ele está lavando banheiro até, né? Então, Guilherme vai debater com a Valesca. E olha que a Valesca não é fácil não, viu? Valesca é doutora, professora da UNB, enfim, expert em gênero. Então, a gente quer fazer um convite para a gente refletir essas questões dentro da nossa instituição, um convite tanto para as colegas procuradoras, quanto dizer para os colegas procuradores homens que a gente tem que trilhar um caminho juntos, né? Claro que vai ter espaços em que a gente vai ter que discutir sozinhas, porque são questões eminentemente ligadas à questão feminina, mas a maioria dos espaços a gente vai precisar fazer essa discussão juntos, né? Junto com os colegas homens, porque o caminho é um só, e o objetivo é um só, é a gente ter um ambiente de trabalho bom, o melhor possível, porque é onde a gente passa muito tempo das nossas vidas, né, na Procuradoria. É uma instituição que a gente ama, a carreira que a gente escolheu, né? Eu, particularmente, sou apaixonada pela minha carreira. E uma instituição que discute gênero e que tem igualdade de gênero é uma instituição mais forte.
né? Claro que a gente não vai estar concordando sempre, homens e mulheres, mas a gente precisa quebrar os paradigmas que nos diferencia onde não pode haver diferenciação, tá? Que é o intelecto, que é a produção, que é a capacidade igual de gerir políticas públicas, enfim, é um convite que eu deixo para vocês. Herta, Sara, se quiser complementar, por favor, temos momento perguntas. Temos perguntas? Ô, Núbia, complementando aí um pouquinho do que você falou, eu ouvi relatos de colegas que diziam que eram chefes dentro da procuradoria, mas também em outros lugares, que elas diziam que elas eram chefes, mas que elas não conseguiam trabalhar direito, assim, com liberdade, porque sempre havia um certo preconceito, assim, no ar em relação a elas. Então, que elas preferiam, e elas estavam abrindo mão, né, de muitas coisas, de ficar perto da família, de ficar perto de filhos, etc., porque um cargo de chefia na administração pública geralmente é um cargo de alto desempenho e que exige, assim, horários, além do limite e tal. Então, ela diz, eu estou tendo muito sacrifício pessoal e pouca aceitação. Eu não vejo, assim, o pessoal, meus colegas me aceitando como chefe aqui do setor, talvez eles preferissem um homem, então eu prefiro sair eu prefiro não continuar, né? Então, eu já ouvi esse relato também. Então, tem um pouco disso, da própria mulher não conseguir se sentir, assim, à vontade, né, para participar de PSS. Às vezes ela acha que, eu vou entrar no PSS, mas não sei, né, assim, dentro da Procuradoria e fora da Procuradoria também a gente vê esses relatos, assim, de advogados da União, procuradores federais, outras carreiras em geral. E essa questão dos 30% aí que você falou da OAB, né, eu lembrei do começo que você falou da questão partidária e da questão a lei eleitoral, que essa lei eleitoral 9.504 veio obrigando 30%, pelo menos, de cada sexo. Foi 9.032. Acho que foi. Bom, e aí ela veio para isso, só que aí não adiantou. Então, recentemente tem partidos... 12.034. Então, tem partidos políticos que estão agora lutando para que outras formas para que as mulheres consigam, de fato, entrar serem eleitas, porque se a gente for olhar o número de candidaturas laranja, tem muito partido que coloca as mulheres para se candidatarem, mas tem muitas mulheres dos números ali que a gente tem que elas não recebem nem o próprio voto delas, então, assim, que é a candidatura laranja mesmo, que é só para fazer constar o 30% ali. Então, tem muitas ações. Então, o TCE está decidindo, então ele já meio que já está direcionando 30% também do dinheiro do fundo partidário, e agora, recentemente, dia 19 de maio, teve uma decisão também para que essa cota de 30% também fosse para os diretórios nacionais, regionais e municipais dos partidos, porque, às vezes, o problema está na forma da escolha da pessoa que vai se candidatar. Naquele primeiro momento em que o partido se reúne, já tem um certo viés, um certo direcionamento, e as próprias mulheres não conseguem ter apoio ali dentro. Essa questão também. E para falar um ponto do que a Sara estava falando também, que quando ela falou, eu lembrei dessa questão da raça, do estereótipo, da raça, da etnia, como isso é forte também, pode ser pior, né? Porque, por exemplo, recentemente eu estava num evento e aí era uma inauguração de um espaço. Recentemente, assim, eu digo, antes da quarentena, era uma inauguração de um espaço e o pessoal elogiou a empresa de arquitetura. Foi uma empresa de arquitetura muito boa, foi um arquiteto muito bom, e excelente arquiteto, altamente recomendado, a pessoa é excelente, etc. e tal. Eu queria parabenizar. E eis que surge lá o arquiteto, e vocês, como se a gente for contar aqui quantas pessoas imaginaram como seria esse arquiteto que foi responsável pelo espaço, talvez pouquíssima gente imaginasse uma negra de cabelo totalmente afro, assim, como se fosse uma das melhores arquitetas aqui de Brasília que tivesse feito esse espaço. Então, a gente tem uma tendência, assim, inconsciente
até isso. E às vezes com nós mesmos também. A gente acredita às vezes. É verdade. E acho que chegou até uma pergunta, não sei se a Sara quer acrescentar alguma coisa antes de eu ver aqui. Eu queria só pegar um gancho da fala da Núbia e contar uma situação que aconteceu comigo. Ontem eu estava conversando com uma amiga sobre o Tributos a Elas, me contando, explicando. Aí ela falou assim, é importante mesmo na área de vocês, né, tributário, é uma área de homens, né? E eu nunca tinha tido essa percepção, porque, como você falou, Nubi, eu era dessas pessoas que achava que nós éramos ali mais ou menos meio a meio, homens e mulheres. Uhum. Até falei, não, na procuradoria nós tem uma quantidade parecida de homens e mulheres. E aí eu fui pesquisar. Falei, será? E aí, assim, não da procuradoria, mas de um modo geral. Uhum. E aí encontrei um texto de uma servidora chamada Camille Mesquita. É bem fácil de achar na internet. Só digitar Camille Mesquita, desigualdade de gênero. Vai aparecer esse texto. Em que ela fala... E aí ela fala sobre questões salariais. Ela fala que quando as pessoas, homens e mulheres, ingressam no serviço público, eles têm a mesma remuneração, né? Porque, enfim, por causa das regras do serviço público. Mas que ao longo do tempo os homens vão se candidatando realmente mais a essas posições de liderança, de chefia, e acabam tendo uma remuneração maior. Mas o interessante é que ela fala que uma parte grande de servidoras públicas, mulheres, de um modo geral, está num cargo chamado analista técnico de políticas públicas. E ela atribui isso a um estereótipo de gênero. Ela fala que esse é um cargo mais voltado a áreas sociais. Isso. E aí ao cuidado. Isso, exatamente. Ao cuidado. Que conversa muito com o que você disse, porque a gente tem, como esses estereótipos são fortes, né? As mulheres, a gente tem essa ideia de que as mulheres são mais, têm mais ali uma familiaridade, uma facilidade maior com áreas de direitos humanos, né? De cultura, enfim, de áreas mais sociais. E isso se reflete, né? Acho que tem um estudo da ENAP que você consegue ver claramente no gráfico, tem mais mulheres realmente nesses ministérios do que nas áreas mais exatas, de infraestrutura, de tecnologia, enfim. Então, eu acho que isso... Tem perguntas? Eu só queria fazer uma última colocaçãozinha. Faz uma última colocação que eu vejo aqui no Bias Perguntas. Tá bom, faço. Eu só queria lembrar, assim, Sara, eu passei muito apuro no começo da minha carreira. Hoje não. Hoje, bom, lá no meu estado a gente fala, já tem experiência, depois de 13 anos também, né? Mas eu passei muito apuro, porque ia para as reuniões com a Receita, área tributária. Gente... Eu ia para a reunião que tinha 10 auditores homens, 15, eu representando a CAT, e isso há 13 anos atrás, assim, sabe? Tinha reuniões que eu tinha que falar mais alto para ser ouvida, porque era difícil ser ouvida. Acabei pegando fama de muito brava lá na Receita, mas eles não veem que teve um histórico que a gente foi... Muitas vezes a gente é forçada a assumir determinada posição para ser ouvida, entendeu? Porque as pessoas te interrompem, as pessoas não te deixam falar, as pessoas não escutam, você fala uma coisa, a pessoa não concorda, mas ela concorda com o seu colega do lado que repetiu o que você falou. Então, e assim, muitas vezes são coisas que não são, eu vou fazer para sacanear aqui a minha colega. Não, tá no inconsciente. Está no inconsciente, às vezes no inconsciente de colegas mulheres nossas, de colegas homens e mulheres, porque isso também é uma coisa que tem que ser trabalhada, né? Tanto a questão do inconsciente masculino quanto feminino para a discussão de gênero. Eu só queria, para ser justa, eu falei dos apoios que a gente teve, tributos a elas, e que a gente está tendo uma recepção muito boa. Começou com a carta dos adjuntos que a gente teve, todos os adjuntos da Procuradoria assinaram uma carta de apoio a tributos a elas, inclusive o procurador-geral à época, doutor Levi, doutor Ricardo Suriano, nosso atual procurador, também assinou enquanto adjunto, né? A gente espera que ele mantenha o apoio, né? A gente quer fazer uma visita para ele ainda, parabenizar e pedir o apoio.
Mas a gente também teve um apoio muito importante, que foi o pessoal da ABRADET. O primeiro lugar que a gente expôs o Tributos a Elas foi numa conversa, numa live da ABRADET, um convite do nosso colega Leonardo Alvim, que é um grande incentivador do Tributos a Elas, e a gente falou na ABRADET para dezenas de pessoas. Lana, Herta, eu e 2 advogadas lá de Minas Gerais, uma conselheira do CARF e a outra advogada, uma das diretoras da ABRADET. Então, a gente está tendo apoios também masculinos muito importantes nesse início de trajetória do Tributos a Elas. Acho importante dizer isso, para não ser uma coisa de, é um grupinho de mulheres, não sei o quê. Não, gente, isso está muito maior, muito maior do que isso, graças a Deus, e a gente vai seguir juntos. Era só isso. Núbia, uma das perguntas que chegou aqui para a gente foi o seguinte: se a gente achava que a discriminação às vezes pode partir das próprias mulheres, que em razão da educação que tiveram, podem não possuir consciência disso. Sem dúvida. Olha, eu acabei de falar isso, olha a Pois coincidência. é. Acabei de falar. A colega que perguntou está certíssima. E alguém perguntou para a Valesca, num dos nossos seminários, se ela se policiava o tempo todo para não ter pensamentos machistas ou atitudes machistas, e ela respondeu para essa colega, eu acho até que foi uma servidora que perguntou, lá no auditório da PGFN, e ela falou, olha, é um exercício diário, mesmo para mim, que tenho pós-doutorado nessa área de igualdade de gêneros e tal. Então, eu acho que, sem sombra de dúvidas, no nosso meio, inclusive, quando eu acho que a gente tem que trabalhar a questão de gênero na instituição, não é só em relação à igualdade com os colegas homens, não. É uma conscientização também para a gente, mulheres, né? Eu acho que, sem sombra de dúvida, isso tem que ser pensado e trabalhado. Eu já ouvi, complementando isso, concordo totalmente, e até porque eu já ouvi frases desse tipo, quando eu estava em cargo de gestão, eu ouvi frases assim, e eram de pessoas queridas minhas, pessoas que eu gostava, assim, que trabalhavam comigo. Já disseram para mim que eu era sem coração, porque eu resolvi assumir um cargo de chefia tendo uma criança pequena para cuidar, assim. Que loucura, né? Sem coração eu era, ainda estava amamentando. Então, a gente ouvia isso de colegas nossas, assim, pessoas que trabalhavam. Então, assim, e que me diziam, né? Deixa isso para lá, não precisa assumir esse alto cargo de gestão, não, vai para casa e tal. Tem um pouco disso, essa carga, né? Justamente por causa disso, são os estereótipos. É a nossa construção histórica, a Valesca vai falar um pouquinho disso, de toda a tecnologia que ela chama, né? Cultural, que faz com que a gente vá acreditando muito naquilo. Então, tem história infantil de princesa, tem filme, tem revista, tem capa de revista, jornal e tudo aquilo ali vai deixando o nosso inconsciente com aquele imaginário de que lugar de mulher não é ali, é em outro lugar. Então, a gente acaba acreditando nisso firmemente. Ela traz toda essa história que é bem bacana. Deixo mais uma vez o convite para o pessoal assistir no dia 5 de junho, por conta disso. E ela fala até isso, que a gente não percebe que a gente está compreendendo isso, e que faz mais sucesso ainda, porque quando você lê uma história infantil em que a mulher é aquela mulher certinha e tal, e que ela não tem que falar muito, que ela não tem que decidir muita coisa, então ela, né, você aprende isso desde criança e vai crescendo assim, que a mulher tem que ser calada, comportada, que tem que saber cozinhar, etc e tal, e fica no seu inconsciente, você não se dá conta de que você acredita naquilo ali, e você acaba sendo preconceituosa em algumas situações até. E acaba educando seus filhos meninos dessa forma, e as suas filhas meninas também, né? E aí é um ciclo, assim, um negócio que não tem fim, né? De desigualdades. Então, bem isso mesmo. Exatamente. Tem muitas histórias que eu tenho que ler para minha filha, já mudando um pouquinho. Tem mais perguntas? Tem mais uma. O pessoal está perguntando aqui se a gente viu, né? Teve esses dados aí que eu queria até agradecer ao pessoal do DGC,
Foi a Jana que trouxe esses dados para a Janaína. gente. Isso, a Janaína. E o pessoal está perguntando o seguinte, uma vez que os cargos têm ocupação baixa e são preenchidos via PSS, se a gente tem o número de candidaturas rejeitadas, candidaturas femininas rejeitadas, que a gente teria que trilhar o caminho para saber qual é a política que a gente teria que fazer. Porque a gente tem que mapear em que momento é que está o problema, assim, né? Se é o número de mulheres que não se candidatam, o número de candidaturas femininas rejeitadas, para poder sanar esse problema, já que a gente tem um momento de participação livre, as pessoas de fato podem se habilitar, né? Eu acho que... pergunta também. Eu acho que devem ter estudos já, talvez a gente pudesse se aprofundar nisso e trazer numa próxima oportunidade e tal. No momento, assim, eu estou querendo muito entender por que as colegas estão participando pouco dos PSS da Procuradoria. No momento eu estou no... Acho que a gente vai focar mais no nosso microespaço ali da Procuradoria, fazer um diagnóstico, mas claro, deve ter estudos sobre isso. E me interessa muito, vou atrás, vou buscar. Eu não saberia responder isso agora, mas acho que a gente pode ir atrás, viu? Acho que a gente está nos momentos... Acho que a Sara quer comentar alguma coisa aí. Então, eu queria comentar essa segunda pergunta, assim, desviando um pouquinho, mas ainda nesse contexto, para falar sobre um TED Talk que foi enviado, o link foi enviado no grupo do Tributos a Elas, acho que por uma colega, acho que Bila, o nome dela. E eu acho que tem muito a ver essa questão de candidatar-se a cargos, a posições de liderança, tem muito a ver com aquilo que foi falado ali. Eu acho que tem toda essa questão da carga mental, mas também tem um fator de confiança, né? Que os homens, em regra, assim, às vezes são criados para se arriscar um pouco mais e as mulheres ficam ali, precisam estar super, mega, hiper seguras para se arriscar, né? Isso enfim, é um fator sociológico que precisa ser mas pode ser que isso aconteça. E aí, um outro ponto ainda na primeira pergunta, eu queria falar também de um outro viés, vocês falaram, concordo com o que vocês falaram, mas um outro viés que tem disso é que existe uma crença, tem até um nome para isso, que eu não vou lembrar agora, mas existe uma crença de que só há espaço para... Eu gosto muito disso com a Lana está sendo citada várias vezes aqui na conversa. Que só existe espaço para uma mulher. Então, isso cria, às vezes, uma competitividade artificial entre as mulheres, entendeu? Que não existe, que não precisa existir, mas que se cria por causa dessa crença de que ou é uma ou é outra. Não podem ir as duas, entendeu? Então, isso também é um ponto que a gente precisa pensar. Sara, só complementar o que você falou aqui, rapidinho, porque tem gente que estuda essa questão também da construção da cultura. Então, o pessoal fala muito disso, que os livros, as histórias, os roteiros de cinema, tem até uma luta de Hollywood agora para que tenham mais roteiristas e mais diretoras mulheres, novelas sempre foram construídas por homens. Antigamente as mulheres não podiam escrever, assim, elas tinham que esconder que elas eram mulheres. Até recentemente também é difícil, a gente não tem poucas autoras assim que se manifestam e que se podem se dizer, né, que foram elas que escreveram o livro. E nesse ponto eu lembro o colega nosso lá de São Paulo, o James, que ele fala assim do poder da narrativa. Então, como o poder da narrativa é dos homens, eles contam a história que eles querem. Então, eles contam que as mulheres brigam por homens, que as mulheres não se resolvem, que as mulheres não têm mais nada para fazer além de ficar brigando por alguma coisa. A gente pega os roteiros das novelas, Malhação, por exemplo, é sempre assim, são duas mulheres brigando por um namoradinho que conheceu nas férias e não tem mais nada para fazer nem de brigar por aquele homem. Então, tudo isso vai construindo a ideia de que as mulheres são competitivas entre si, que elas brigam, que elas sempre estão com problemas, e a gente vai acreditando nisso, eternamente. Então, esse é um viés que o Tributos a Elas, assim, que a gente quer trabalhar bastante, que é a questão da sororidade, né? Que é a questão da gente se perceber e perceber as relações entre nós, mulheres, de uma outra forma, né?
ela não precisa ser competitiva, ela não precisa ter como foco sempre, como os homens acham, discussões masculinas sobre homens, ou sobre casa, ou sobre filhos, ou coisas do gênero, né? Deste gênero específico masculino. Elas também podem ser sobre literatura, direito tributário, estatística, direito financeiro, enfim. E nesse sentido, não vai dar tempo agora, já subi uma plaquinha ali da nossa produção, já avisando que está acabando, então já vou me despedir. A gente quer trabalhar muito também, não sei quando a gente vai ter perna, quando é que a gente vai conseguir, mas trabalhar o viés do direito tributário na discussão de gênero, né? E aí, só vou falar muito rapidamente, porque durante a semana a gente vai conversar com as procuradoras, a gente vai mandar um e-mail, né, Herta e Sara, convidando as colegas para um grupo de pesquisa que a gente está fazendo. A gente já criou um WhatsApp com a professora Tatiane Psitelli, que hoje é talvez a tributarista, a maior autoridade nessa discussão de tributação e gênero no Brasil, né? Ela discute desde tributação a questão financeira, como o Pink Tax, né, que está mais no financeiro, menos no tributário, mas é uma das maiores autoridades no país que discute isso, e aí, de novo... E ela vem discutir com a gente no dia 26 de junho. Ótimo, ela é verdade. Já está aí no calendário, se inscrevam. Muito bom. Aí a gente fala mais do grupo lá no dia 26, quando ela vier. Mas só assim, vocês vão receber um e-mail convidando para participar do grupo. Quem quiser, manda uma confirmação para a gente adiciona no grupo de WhatsApp. A ideia é fazer um grupo de pesquisa de estudos até o fim do ano. E no fim do ano, a gente, se tiver condições e tal, produzir um livro com os artigos que a gente for produzindo ao longo aí do segundo semestre. A ABRADT já se mostrou interessada nessa publicação, mais uma vez a ponte do Dr. Leonardo Alvim, que é um dos diretores da ABRADT, muito entusiasta do Tributos a Elas, e tem uma ótima relação com a professora Tatiane, e fez a ponte dela com a gente, porque sabia que o Tributos a Elas queria trabalhar um pouco essa temática da tributação e gênero. Então, a gente acha que vai ser muito legal e pode ser que seja uma coisa inédita no país, assim, pensar o imposto de renda na questão do gênero, pensar o Pink Tax e tantas outras questões que vocês forem trazer aí para a gente discutir nesse grupo de pesquisa. Está tudo aberto ainda, a gente vai ter uma primeira reunião em junho, dia 19 de junho, para definir as diretrizes, então não tem absolutamente nada fechado ainda. Mas, olha, queria agradecer doutora Cristina Amaral, doutora Ieda, dizer que esse Conecta PGFN é um espaço muito legal, foi muito bem pensado esse amparo da PGFN para conosco nesse momento tão difícil, porque, gente, está muito difícil. Assim, acho que está difícil para todo mundo, né? Mas está difícil, eu não canso de dizer isso. Mas vai passar e agradecer esse espaço, agradecer a produção mais uma vez, agradecer Sara e Herta e agradecer quem conseguiu ficar até o final com a gente. A gente sabe que nem sempre é fácil, mas obrigada por quem ficou aí até o final. Tá? Ô, Núbia, e teve um comentário aqui do chat também que foi bem interessante, que veio a frase aqui: as pessoas esperam que você trabalhe como se não fosse mãe e que seja mãe como se não trabalhasse. Tem um pouquinho disso, legal, né? Você, como eu estava até falando ali no começo, que a gente tem até vergonha de ser mãe no trabalho. Então, que as pesquisas dizem que muitas mães não querem dizer que estão cansadas porque o filho estava com febre, alguma coisa assim, com medo de não chamarem elas para grandes oportunidades ou por trabalhos desafiadores. Então, você fica sempre nessa dúvida, nessa agonia, né? E fica cansado, esgotado e exausto, via de regra, né? É muito injusto. Mas eu complemento aí a sua fala, agradecendo aí a todo mundo da produção, que ajuda a gente demais, ajuda a preparar tudo. A gente tem que chegar um pouquinho antes, você tem que preparar microfone, etc e tal. Obrigadinha aí, brigadíssima. A Cris também, que pelo espaço, pela paciência com a gente. Ela é maravilhosa, ela tem muita paciência. Obrigada demais aí pelo espaço da escola.
E a própria PGFN, a gestão da PGFN, que tem ajudado a gente muito nisso, né? Todo mundo que está envolvido e apoiou integralmente, achei bem bacana. Acho que são discussões produtivas e válidas. E um abraço a todo mundo. Acho que a Sara também quer se despedir aí, né, Sara? Não, vou só dizer que realmente foi um prazer para mim. Eu gostei muito da conversa. Agradecer Herta, Núbia, agradecer ao pessoal da produção que fica levantando a plaquinha. Eu sei, Dávila, tô acabando. Agradecer a Cristina pelos incentivos, que ela fica aqui também reforçando quando a gente fala alguma coisa. Ela faz, a gente mede por ela a reação, assim. Então, obrigada, gente. Obrigada às meninas que fazem tributos a elas com a gente. É um prazer fazer parte desse projeto com vocês. E a gestão da PFN e todas as procuradoras e procuradores que apoiam o projeto. Um abraço. E venham nos outros dias, né, Sara? Dia 5 de junho. Venham mais. A Valesca para conversar com a gente sobre essa questão psicológica das diferenças de gênero, que a gente é diferente até que ponto e como é que a gente pode sentir isso nos estudos dela. Depois tem dia 15 de junho, a gente vai falar sobre todas essas coisas que acontecem em reuniões, que a gente é interrompida, toda a dificuldade que as mulheres têm. E dia 26 de junho vem a Tatiane Pistelli para falar de tributação e gênero. Então, venham e participem com a gente. Tchau. Um grande abraço. Tchau.